Boa tarde, meus queridos alunos dos nonos anos. Que bom, já estamos no PET 3, na semana 2. Isso é muito significativo para nós. Vamos pedir ao nosso maravilhoso Deus que continue nos concedendo muita saúde, muita paz, muito amor, muita alegria, muita sabedoria, aproveitamento, né, de todo esse estudo e que possamos fazer da melhor forma possível e que Ele esteja sempre presente no nosso meio, nos abençoando, nos protegendo, nos dando livramento desse maldito inimigo e que todos nós possamos ser felizes. Bom, hoje a gente vai estar trabalhando, né, na semana 2, na página 97, que traz um assunto bastante conhecido e gostoso de ser falado, né? É uma pena que nós não estamos no presencial, porque eu já fico assim imaginando a beleza dos meus alunos dos nonos anos fazendo, representando, apresentando uma dança folclórica. Bom, a arte existe de muitas formas, com diferentes conceitos, cada civilização produz a arte e a define dependendo de seus costumes, valores e história. Mesmo com tantas diferenças, é possível caracterizá-la quanto aos tipos de manifestações e formas de produção e comunicação mais tradicionais, que chamamos de linguagens artísticas. Assim como a linguagem verbal possui suas características próprias, as linguagens artísticas também possuem diferentes elementos que as definem. E hoje que nós vamos estar falando sobre a dança folclórica, né? Que eu tenho certeza que muitos de vocês têm um conhecimento amplo da dança folclórica e, como eu já falei, uma pena que nós não estamos no presencial para poder ouvir de cada um de vocês, tá? Então, as danças sempre foram um importante componente cultural da sociedade. A gente sabe, né, que dentro de cada cultura tem uma dança, ela é bastante peculiar, né, de acordo com as diferentes nações do mundo, né? Se eu falar para vocês qual é o tipo de dança lá da Índia, e todos vocês irão responder corretamente. Então, assim, ela acaba caracterizando também determinada sociedade. O folclore brasileiro, por exemplo, possui diversas danças regionais que representam a cultura de uma determinada região do país. Então, essa cultura de cada região, de cada estado, a maioria das vezes, né, ela acaba sendo vista através desses fazeres artísticos, como a dança, por exemplo. O Brasil é um país com muitas culturas tradicionais em festas culturais. Falando em festas culturais, aqui em Montes Claros, por quase 2 séculos, né, há mais de um século, é sempre comemorada a festa de agosto. Por mais que a nossa cidade é uma cidade já grande, né, tem aí quase 500 mil habitantes, mas esse costume, ele é sempre realizado e nós podemos estar observando, participando dessa festa, onde que é uma festa cultural que acontece na nossa cidade e esse ano, devido à pandemia, não vai ser realizada, né? Mas aí nós temos a participação representando justamente, né, toda a corte portuguesa, o início da nossa civilização, dos portugueses aqui no nosso país e juntamente a esse festejo é voltado para uma festa religiosa, né? Onde que tem toda aquela adoração a 3 santos e essa festa sempre é realizada no mês de agosto, meados de agosto. E
nós podemos observar que temos a presença aí dos marujos, dos catopês, dos caboclinhos, que sabemos que as nossas terras, antes de ser chamada de Brasil, já era habitada pelos índios, né? Que eles são os verdadeiros donos desse território que foi invadido por tantas outras pessoas. E então, essa festa é um conjunto, é uma demonstração, é uma encenação do início do nosso país. Eu acho muito bonita, sou evangélica, mas essa beleza artística acaba me atraindo bastante, né? Tem também a corte portuguesa, que é representada através do imperador, a imperatriz, todos aqueles príncipes e princesas que eu acho lindíssimo. Eu já até participei, graças a Deus já tive a oportunidade de participar, acho muito interessante. Então, assim, é um festejo cultural, né, que realmente é um espetáculo assim de massa, de alegres folias populares que vêm, né, demonstrar essa cultura de um povo. O carnaval, sem dúvida alguma, é a maior festa popular do mundo, né? Ela é celebrada em diferentes formas, dependendo da região do Brasil, mas os brasileiros em si têm sede do carnaval, né? E creio que já está até mudada a data do carnaval no ano que vem. Nós sabemos que o carnaval é um festejo religioso, porque ele é de origem egípcio e, porém, né, acontece sempre 40 dias antes da quaresma e, devido à pandemia, com certeza que deve ter mudado. E essa festa, ela tem características totalmente diferentes no nosso país, né? O Rio de Janeiro mesmo é o rei nas escolas de samba. Há outros estados que o carnaval acontece mais nas ruas, onde os foliões estão ali envolvidos com os participantes e aquela alegria contagiante que vira uma folia só, certo? E algumas danças regionais, típicas brasileiras, são tão tradicionais quanto o próprio carnaval. Então, assim, nós temos em algumas regiões do nosso país festivais folclóricos, festivais de danças folclóricas, que acaba sendo uma disputa assim grandiosa. Disputa como se fosse, por exemplo, no nosso estado, né? Os nossos times, os nossos queridos times de futebol e o Cruzeiro, o maravilhoso Azul Celeste e o Atlético. Então, eles acabam tendo essa disputa gigantesca também. A dança, ela é uma forma das pessoas se expressarem, né? Essa cultura, esse costume, o seu saber, o seu sentimento, é muito significativo. Aqui em Montes Claros, eu não sei se vocês já ouviram falar, nós temos um grupo, temos vários, né? Mas esse é o mais conhecido, que ele se tornou assim conhecido internacionalmente, que é o Banzé. É um grupo que foi iniciado pela professora de música Zezé Colares, que infelizmente no início desse ano ela faleceu, e faleceu já com a idade bem avançada, mas ela deixou esse legado aí para nossa cidade, que é assim, uma perfeição as apresentações desse grupo. Eles apresentam diversos tipos de danças, tá? Eu já tive a oportunidade de assistir várias vezes. São apresentações lindíssimas que acontecem dentro de alguns festivais, né? Ou na nossa cidade, ou em algum lugar do nosso país, ou em outros países, porque eles sempre estão aí participando, né? Desses grandes festivais de dança. E é muito bonito. Além desse, eu conheço aqui também o Isabelê, com certeza que tem outros que no momento eu não estou lembrando. Então, as danças folclóricas são formas tradicionais passadas, né? De geração para geração, sem ter autor,
ou seja, né, era estar sempre tendo uma forma de estar passando aquilo que os ancestrais, né, já tinha aquele costume, por isso que a gente afirma que a sua origem é anônima e nós temos vários tipos, mas eu posso estar citando para vocês no momento o carimbó, o batuque, samba de roda, frevo, maracatu, chimarrita e muitos outros. Um que eu vou dar o exemplo para vocês é a dança de São Gonçalo. A dança de São Gonçalo é uma dança lindíssima que desde criança sempre chamou minha atenção. Para quem não conhece, a história de São Gonçalo é que as mocinhas, né, de uma determinada época queriam muito arranjar um noivo. E assim eles procuravam, né, fazer rituais, né, a esse santo chamado São Gonçalo. O, os rituais tinham toda uma característica bem peculiar, porque era oferecido àquele santo todo esse carinho em busca dessa graça, né? Então eles procuravam assim estar fazendo as vestes, né? O figurino todos iguais, que são as vestes brancas, aquelas saias muito rodadas, enfeitadas de fitas coloridas e fitas coloridas também no cabelo e tudo mais. E sempre tem um arco, que é uma característica dessa dança, um arco de flores coloridas, que chama muito a minha atenção. E essas mocinhas, elas fazem ali toda uma coreografia com esses arcos, que fica algo lindíssimo. E segundo a história, segundo a lenda, que a maioria das vezes, depois dos rituais oferecidos ao São Gonçalo, elas conseguiam sim um pretendente e casavam e eram felizes para sempre. Acredite, quem quiser. Então, elas representavam um conjunto de danças sociais peculiares de cada estado brasileiro, oriundas sempre, né, daqueles rituais da antiguidade, certo? Hoje, na nossa apostila, nós temos aqui um grupo, na página 97, um grupo chamado Meninas de Sinhá. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na leitura e o que vocês não entenderem, que vocês procurassem questionar, tá? Se vocês quiserem pesquisar mais sobre esse grupo, vocês podem estar fazendo isso. Esse grupo chamou muito a minha atenção porque conta-se a história que eram mulheres simples da sociedade, que estava sempre tendo um problema de saúde, pressão alta, depressão, esses problemas comuns da vida de muitos brasileiros. E sempre nos postos de saúde, pegando os medicamentos, atrás de uma consulta médica, que a maioria das vezes nem conseguia, né? E aí uma senhora que eu achei assim bastante simpática a fisionomia dela, a dona Valdete, aquela situação chamou a atenção dela, estava mexendo com ela. Então ela convidou algumas dessas mulheres, olha, vamos reunir, vamos fazer assim um encontro, um momento para a gente estar conversando, dialogando. Aí essas senhoras, gente, eu sou uma pessoa muito ocupada, onde que eu vou ter tempo para parar, para ficar de conversa fiada, para conversar, para jogar conversa fora? Não posso de jeito nenhum. E essa senhora Valdete, em momento algum, ela desistiu. Ela falou, não, nós não vamos perder tempo, a gente vai estar ganhando. Se a gente parar uns 15 minutinhos do nosso dia a dia para a gente estar dialogando, trocando algumas ideias, eu tenho certeza que todos nós seremos, né,
abençoadas com essa nossa conversa. E aí aconteceu de ter o primeiro encontro, e aí nesse primeiro encontro elas começaram a ver o que poderiam estar fazendo para estar melhorando a vida delas, para elas terem uma qualidade de vida. E aí elas passaram a fazer trabalhos manuais, né? Bordados, crochê, tricô e outros. Só que elas não melhoraram. As doenças persistiam, aquele estado delas era o mesmo. Aí a dona Valdete falou: meu pai, o que, que eu posso estar fazendo para mudar essa situação? Aí ela, mas o que, que a gente pode estar fazendo? E elas logo arranjaram um nome para o grupo. Aí ela foi em determinado local, lá em Belo Horizonte, e participou de uma expressão corporal, porque o corpo, ele fala, ele comunica, né? Então, naquela aula, ela descobriu, nós temos é que fazer isso, nós não podemos ficar só trabalhando, porque trabalhos manuais, o nome já diz, né? Elas estão trabalhando. E aí elas começaram a mudar esse grupo. Ao invés de trabalhos manuais, elas começaram a fazer expressões corporais, cantar, dançar. São pessoas mais velhas, são pessoas de fisionomia simples, cansadas. E elas então começaram a fazer apresentações em alguns espaços públicos da cidade. E assim elas mudaram o nome que elas tinham, que eu nem lembro qual, e colocaram Meninas de Sinhá, segundo Valdete, porque o filho dela participava de um grupo chamado Meninos de Sinhá. E assim elas são conhecidas hoje por Meninas de Sinhá, já fizeram apresentações no exterior e são bastante queridas na região delas, tá? E elas têm aí umas apresentações muito marcantes, interessantes. No início, com certeza, elas ficaram inibidas, constrangidas, né, por serem pessoas mais velhas, de estar ali num palco. Será que a plateia ia aceitar aquela apresentação, aquela linguagem delas e tal? E elas foram, assim, ó, muito bem aceitas e são queridas de uma forma muito significativa mesmo. E hoje elas são felizes e segundo elas que muitos problemas de saúde acabaram assim de uma forma significativamente e que hoje elas são muito felizes. Então a gente pode ver o quanto que a arte contribui para o bem-estar da pessoa humana, né? Então, às vezes você fala assim, gente, eu não entendo, Geira é evangélica e ela gosta de dança, ela gosta disso, ela gosta de música, mas essas linguagens artísticas, elas também vai trabalhar a mente do ser humano, o corpo, né? Nós podemos estar com algum problema, alguma dificuldade e através, né, do fazer artístico a gente vai melhorar e muito, muito mesmo. Eu mesmo sou uma pessoa que eu amo pintar, eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas a primeira vez que eu peguei um pincel, eu quis ficar a noite toda, que é tão prazeroso, tão maravilhoso, que você esquece tudo que está em sua volta e acaba concentrando só naquele fazer. Então é muito bom mesmo. E para mim é sempre um prazer estar com vocês. Um grande abraço para todos e peço, né, que o nosso Deus esteja nos cobrindo de proteção e que todos nós possamos ser muito felizes. Um beijo no coração de cada um.